Vamos lá, então, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos aí a participação de vocês. A gente sabe que sábado, esse horário, né, é um horário que está todo mundo aí preparando churrasco, tomando cerveja, e vocês estão aqui hoje para falar um pouquinho sobre investimentos, né? Então, muito obrigada aí pela presença de todos, principalmente a presença do Vinícius, que veio falar um pouquinho aí para nós sobre esse tema que é bem importante, né? Que é o planejamento de longo prazo. E eu queria deixar aberto aqui para todo mundo que quiser mandar perguntas aí para o Vinícius, né? Aproveitem esse espaço, esse canal. E para começar o nosso bate-papo, eu queria perguntar para o Vinícius como começou a carreira dele aí no mercado financeiro e para ele apresentar um pouquinho a ZQuest para nós. Oi, Ellen, bom dia, como vai? Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Eu ainda não estou tomando minha cervejinha, eu ainda estou no café. Depois que passar meio-dia, a hora que acabar a live, aí a gente começa a cervejinha. Está um dia gostoso aqui em São Paulo, tá quente. Queria agradecer a todos que nos assistem, a todos da W3. Conheço vocês há bastante tempo, fiz várias visitas a vocês em Ribeirão. Tenho um orgulho em falar com vocês e poder contribuir para muito fortemente, em linha com o que vocês, assessores, fazem, né, contribuindo para o futuro, o bom futuro das pessoas, né, um futuro com poupança. Eu sou Vinícius Langoni, faço parte da equipe comercial da ZQuest. Estou no mercado há 22 anos, 23 anos, comecei em 1998 no mercado financeiro. Vi já bastante coisa, bastante água passar por debaixo da ponte. A gente, no mercado, nós dizemos, né, que você vai medindo aí a experiência do sujeito pela quantidade de crises que ele vai passando, né? E eu já tenho uma par delas aí para colecionar. Minha experiência, ela se confunde muito, né, com a própria história da ZQuest. Eu trabalhei na ZQuest entre 2006 até o final de 2011. Depois retornei para a ZQuest já faz 3 anos. Então, é uma experiência aí de ter conseguido participar desse crescimento muito forte que a gente teve, né? Você falou bem, né? A ZQuest é uma das casas, uma das assets independentes mais tradicionais do mercado brasileiro, né? Esse mês de junho agora nós estamos completando 20 anos de operação. Com muito orgulho, com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação. Nós começamos no início da década de 2000, em um momento onde a realidade era muito diferente dessa que a gente vive hoje, né? Palavras como disruptivo, o próprio modelo de começar a dar seus primeiros passos ali próximo a 2010, 2011, com uma corretora. Aquele momento, no início da década de 2000, o Brasil tinha uma situação fiscal diferente, uma situação de juros muito diferente, né? E o sistema bancário nosso era um sistema que ele privilegiava muito a liquidez, né? Então, assim, nós vínhamos, a nossa cultura toda financeira, e eu vivi isso, né, desde pequeno, era uma cultura financeira muito arraigada na segurança, né? Por quê? Durante a década de 80, durante a década de 90, nós vimos diversos bancos naufragarem, né? Então, assim, pessoas perderem suas economias, perderem seus recursos ali, o próprio caso do Banco Santos, bem lá atrás. Então, era um momento onde o nome do jogo era segurança, né? E era na segurança dos
4 principais bancos nacionais que as pessoas deixavam todo o seu dinheiro, né? Não existia uma alternativa. A alternativa, naquele momento, eram alguns fundos, né, fundos, e aí que a Quest começou as suas operações, eram alguns fundos para pessoas muito privilegiadas, né? Para você ter uma ideia, eram produtos em que o ticket inicial você balizava próximo a R$500 mil, né? Então, assim, era uma boleta, a pessoa tinha que ter R$500 mil para pingar ali no seu fundo, porque era um mundo realmente, vamos dizer assim, elitista, né? Eram ex-diretores de Banco Central. No nosso caso, a Quest foi fundada por um ex-ministro das Comunicações, né? O Luiz Carlos Mendonça de Barros, também ex-presidente do BNDES, que construiu sua história no mercado financeiro através aí do Planibanc, depois Banco Matrix, né, nessa década de 80 e 90, e no início dos anos 2000 montou a ZQuest, e nós, o nosso primeiro fundo se chamava Quest 1, era um fundo multimercado que fazia aplicações em juros e câmbio e bolsa, né? Então, assim, era o início, né? A gente olhava para o mercado lá fora, os hedge funds, e a gente replicava isso aqui, eram fundos com alta volatilidade. E a Quest começou a Nessa trilhar seu época, caminho. Vinícius, era muito fácil ganhar dinheiro, né? Não precisava muita coisa. Com o Olha, juro super alto, inflação e tudo mais. também tem esse ponto, Ellen. Você tocou num ponto muito importante, né? Nós tínhamos uma instabilidade financeira muito grande. O próprio Banco Central, por vezes, chegava a ter que aumentar a taxa de juros para 45%, 26%. Na média, a taxa de juros nominal era algo na casa entre 15% e 20%, né? E se você considerasse uma inflação que fosse de 5, de 10, a pessoa, sem fazer muita coisa, ela conseguia duplicar o capital em coisa de 4 anos, né? Então, foi nesse... A gente brinca que onde só tinha mato, a gente começou a ceifar, né? E abrir uma estrada, abrir um caminho, nós na Quest e outras gestoras também. E a partir dali, quando eu entrei na Quest em 2006, o nosso CEO, né, o Walter Maciel, que está na empresa desde então, ele veio como um responsável por começar o desenvolvimento de outras frentes de negócio. E ele, quando chegou na Quest, ele falou, olha, nós não podemos depender de uma estratégia só, né? Ficar só atrelado a um produto, a uma estratégia como essa de um fundo multimercado de risco mais alto, é perigoso. Então, nós começamos ali em 2005 a nossa estratégia de ações, nessa estratégia de ações com o fundo Quest Ações, também um fundo de liquidez diária, né? Ou seja, naquele momento era muito difícil você conseguir alongar o horizonte de retorno dos clientes, mas a gente começou também num fundo de multimercado com 30 dias, né? O Quest 30 era a grande, na época, a grande sensação do mercado, captou um belo recurso. E a gente foi, em paralelo ao Quest 1 e o Quest 30, os fundos multimercado crescendo, e com o Quest Ações também. Chegamos a ter 3 bilhões e 300 milhões de reais, uma das 10 maiores assets independentes do Brasil ali em 2008. E aí veio aquela crise, né, de 2008, uma crise que assustou muito, né, não só a gente aqui no Brasil, mas no mundo todo. As pessoas tinham receio, né, e voltaram, se retraíram. Naquele momento, veja que interessante, nós tivemos um grande volume de saque nos nossos fundos multimercados, né? A própria bolsa, a nossa Bovespa aqui chegou a cair mais de 50%, o S&P lá fora também, e foi a partir de 2000, porque a crise, o epicentro dela foi ali em setembro, né? Então até o final de 2008, um período muito conturbado, com muita volatilidade, e a partir de 2009 os mercados começaram devagar a se recuperar. E olha que interessante, aí vem o brilho de você poder ter mais de uma estratégia para oferecer para o seu cliente. Os multimercados ainda estavam meio de lado, mas os fundos de ações, a gente começou a ver um crescimento muito grande do nosso patrimônio, porque a gente tinha ido bem na crise, né? Os nossos gestores tinham conseguido proteger o nosso portfólio. Para você ter uma ideia, a Bovespa tinha caído cerca de 40% e o nosso fundo 27%.
Então, os investidores viam aquilo como uma proteção interessante e a gente começou a receber recursos nos nossos fundos de ações. Para você ter uma ideia, Ellen, esse fundo, Quest Ações FIA, é um fundo que existe até hoje. É um fundo que vai completar 16 anos de histórico. E é um fundo, isso que eu acho que é importante dizer para os clientes, para os investidores que estão nos acompanhando aqui na live, qual é o poder da alocação de longo prazo ao longo do tempo. Muitas vezes as pessoas falam, mas investir em bolsa pode ser mais fácil comprar um ETF, né? Agora a gente tem até esses ETFs mais baratos que os bancos estão fornecendo, a própria XP disponibiliza, mas eu queria trazer um dado muito importante para vocês da gestão ativa, para vocês terem uma ideia. O Ibovespa, nesse período de 15 anos que a gente está falando, ou seja, lá de 16 anos, de 2005 até agora 2021, ele acumulou algo como 300% de alta. É relevante, né? Ou seja, você tinha colocado 100, hoje você tem 400 por conta aí da sua valorização. Sabe quanto que o Quest Ações FIA foi capaz de oferecer aos seus clientes ao longo desses 15 anos de histórico? 1.200%. Então, não é mágica, é trabalho, né? É esforço, é equipe. A nossa empresa, a ZQuest, é uma empresa de pessoas. Nós somos, hoje na ZQuest, cerca de 60 pessoas, fazendo gestão, pesquisando, entendendo a fundo o que acontece com as empresas, naquilo que a gente chama de investimentos do ponto de vista fundamentalista. E a partir dali, entre 2009, nós voltamos a ter em 2011 um período complicado, né? Você vai se lembrar disso, ou seja, a partir de 2011, em função aí do primeiro governo da Dilma, do ponto de vista de mercado financeiro, foi um terror, né? Porque a bolsa não saía do lugar, né? Havia uma ingestão muito forte em empresas que tinham muito peso na bolsa, como Petrobras, Eletrobras, o próprio Banco do Brasil. Depois a gente teve a questão da regulamentação abaixando a forceps, né? As tarifas de energia elétrica. Foi um período de 4 anos, né? 4 anos onde a gente teve que tirar leite de pedra. A gente teve que se esforçar muito porque a bolsa não saía do lugar. Os investidores tinham muito pouco vontade de investir em mais risco. Em 2015, nós começamos também com a estratégia de crédito, né? Nós trouxemos uma equipe e essa equipe passou a desenvolver um trabalho de fundos de crédito. Fundos de liquidez com baixíssimo risco, aonde nós pegávamos aí, e aí essa sinergia foi muito grande com as plataformas, né? Por quê? Porque as pessoas eram acostumadas a ter seu dinheiro em fundos ou soberano ou fundos DI. E esses fundos DI cobravam muito caro nos bancos, né? Quando nós passamos a oferecer uma estratégia onde vocês, assessores, podiam dar a seus clientes acesso a um fundo com metade da taxa, às vezes 1/3 da taxa, mesmo o fundo que ele tinha lá no banco, foi uma maneira fácil, né, de vocês, assessores, captarem recursos e que a gente recebeu. A nossa estratégia de crédito cresceu também. Então, essa foi a nossa história ao longo de 20 anos, diversificando estratégias, crescendo, né? Hoje nós temos 17 bilhões de reais em 5 verticais, que a gente chama, né? A vertical macro, a vertical de renda fixa, a vertical de crédito, a vertical de ações, a vertical de arbitragem, tudo isso disponível para vocês na XP. É um histórico em que a gente consegue atender desde o cliente mais conservador até o cliente mais arrojado. Nosso fundo multimercado Multimax é um fundo que tem aí um objetivo de entregar no longo prazo algo como CDI mais 10, né, ao ano. Então, ele toma efetivamente bastante risco. Essa é a nossa história, né? Eu trouxe aqui para vocês um material, Ellen, acho bacana, de repente, a gente passar um pouquinho por ele, que é um material que tem tudo a ver com esse nosso tema da nossa live hoje, né? Investimento no longo prazo, como montar a sua carteira, e é algo que eu sempre apresento aí para os nossos investidores. Eu acho que tanto para assessores quanto para o investidor final, ele mostra um pouco da nossa necessidade hoje de fazer esse planejamento financeiro, esse planejamento que a gente vai fazer junto, que vocês, assessores, vão fazer, e nós, gestores, vamos receber os recursos para mostrar para vocês.
Muito bom, Vinícius. Compartilha com a gente, sim. Nosso Vamos lá. objetivo hoje aqui é te ouvir mesmo. E uma coisa assim que eu gostei desse primeiro assunto é que tu falou que lá no início, lá nos anos 80, né? No início, lá em 2000, que foi quando a Z começou, ela trabalhava muito mais com family offices, com grandes fortunas, né? E hoje a XP ela traz uma democratização muito grande para os investimentos, né? Qualquer investidor ali com um capital pequeno, ele já consegue investir através da nossa plataforma. E também, assim, uma das coisas que eu acho que é essencial que a XP investe é em educação financeira. Então, poder estar aqui hoje contigo, né, conversando, conhecendo um pouco melhor os bastidores da ZQuest, eu acho que é uma coisa que normalmente, assim, as pessoas não estavam acostumadas antigamente a ter acesso, né, e hoje a gente pode ter aí com essa democratização toda que a XP vem trazendo. Então, queria que tu falasse um pouquinho essas mudanças também que aconteceram na ZQuest, né? Olha, Ellen, eu sempre coloco, né, quando nós vamos fazer palestras, aí fazíamos, né, agora tudo no ambiente virtual, mas até 2019 eu rodei bastante o Brasil aí representando a ZQuest, fazendo um trabalho muito forte de educação financeira, com diversas audiências aí, cidades pequenas, cidades médias, cidades grandes, né, e pessoas que vinham ouvir um pouco do cenário e ouvir um pouco sobre como construir essa poupança no longo prazo. E eu digo que, né, eu sempre faço uma comparação e eu peço para as pessoas abrirem seus celulares para mim, né? E nos seus celulares elas vão me mostrar os seus contatos. Então é algo interessante, né? Olha, as mulheres, né? Você vai encontrar um contato, né? De toda uma parte relacionada à medicina, à estética, né? Portanto, o homem você vai encontrar o celular do mecânico, o da mulher você vai encontrar da manicure, os dois você vai encontrar médico, a depender da idade, são 5 ou 6 especialidades, né? Você tem o cardiologista, no meu caso o ortopedista, tem gente que tem que ter psiquiatra, eu diria que todo mundo precisa ter um psiquiatra ou um psicólogo. Então, perceba que, né, o encanador, nós dependemos das outras pessoas e das outras profissões, né? Se você lembrar o que era o celular das pessoas até os anos 2000, até os anos, a década de 2000, no máximo, você tinha o telefone do seu gerente de banco, né? Porque o seu gerente de banco resolvia todas as suas questões bancárias, né? E era lá que estava o seu dinheiro. Veja que, a partir desse fenômeno criado pela democratização dos investimentos, pelas plataformas online, onde a XP, sem sombra de dúvida, foi aí muito, muito importante para essa democratização. Nós tivemos o advento de uma nova profissão, não uma nova profissão, mas o crescimento exponencial de uma profissão tão importante, que é o do assessor financeiro, né? Então, as pessoas não tinham o costume de ter essa figura do assessor financeiro descolada do gerente de banco. E foi a partir do ponto onde perceberam, né, que o gerente de banco ele tinha não necessariamente a mesma motivação que você ao querer os seus investimentos, ou seja, ele podia estar te empurrando produto, podia estar te colocando coisa para bater meta, ele ia falar de seguro, de conta corrente, de empréstimo, de investimento, e as pessoas passaram a ter na figura do assessor uma relação que eu acho que é uma relação que tem que ir para a vida, né? Na minha visão, um assessor, se te faz um bom trabalho, assim como o seu dentista, o seu médico, você vai crescendo com ele. Ele vai te ajudando a acumular, ele vai te diversificando, você vai conversando com o seu assessor. E olha que bacana, né? Eu sou um economista de formação, nascido, criado e formado aqui em São Paulo, pela USP, né? Que comecei minha carreira no final da década de 90, então fui um abençoado, porque estive sempre no epicentro financeiro do Brasil, assim como no Rio de Janeiro,
Mas o que eu percebia, né, é que todo mundo que tinha vontade de entrar no mercado financeiro ou tinha que migrar para São Paulo ou tinha que migrar para o Rio, porque não existia bancos, né, que trouxessem essa possibilidade. E olha em Ribeirão, o melhor exemplo que a gente tem ao longo de décadas, a faculdade, a FEA, formando aí economistas, formando administradores em Ribeirão, e essa turma toda não tinha como ficar em casa, né? Porque Ribeirão era uma terra super promissora do ponto de vista agro, do ponto de vista industrial, do ponto de vista de serviço, mas o financeiro ainda se vinha para cá. E não é, né, que ao longo desses últimos 10 anos eu tenho essa grata, né, visão, acompanhando essa evolução, de que as pessoas hoje conseguem, formadas em administração, em economia, começar a desenvolver um trabalho de assessoria financeira, fazer parte do mercado financeiro, trabalhar a carteira dos clientes ficando nas suas cidades, né? Tendo acesso aos produtos de gestores que estão em São Paulo, que estão no Rio, agora muito mais ainda com essa questão das lives, com a questão dos celulares. Então, para mim, é extremamente feliz, né, participar dessa evolução. O papel do assessor financeiro, ele vai ser fundamental para definir o quanto que você tem que guardar, de que forma você tem que guardar, né? Ou seja, as pessoas têm objetivos diferentes. Se você entrar sozinho na plataforma da XP, você vai ter 400, 500 fundos, fundo cambial, fundo exterior, fundo de ações, fundo com crédito, fundo 100, fundo multimercado. É a mesma coisa que você entrar numa mecânica e falar, ó, traz o seu carro aí, as peças estão tudo aqui, você arruma, você entendeu? Não existe isso, né? Então, as pessoas vão montar poupanças com objetivos diferentes. Tem gente que precisa montar uma poupança para casar, o outro quer montar uma poupança para os filhos fazerem uma faculdade. Já um terceiro, um ponto intermediário da carreira, ele já pensa em fazer um dinheiro para ir viajar, o outro vai fazer um financiamento. Então, esse balizamento cada vez mais é importante, né? Porque nós não temos como viver naquele mundo lá atrás, onde você deixava o seu dinheiro parado em título público com liquidez de um dia e depois de 4 anos você pegava 100% de valorização, né? Podemos passar esse materialzinho só para os clientes darem uma olhada? Por favor, Vinícius, fica à vontade aí. E quem tiver pergunta também pode ir mandando no chat, pessoal. Você consegue ver, deixa eu só voltar para ele aqui. Aí, você vê a tela, mas eu acho que você não vê. Agora sim. Já sei o que eu tenho que compartilhar aqui. Olha só. Tá vendo aí, Ellen? Sim, estou vendo sim. Muito bem. Olha que interessante, né? Como que é esse histórico, como que as coisas mudaram, né? O mundo do passado e o mundo de hoje. A gente está falando de juros efetivos nessa nossa nova realidade, né? Antigamente, com CDI a 10%, hoje com CDI a 6,5%, você percebe isso porque hoje a gente já está falando de 6,5%, já considerando que ele vai subir para 6,5%, né, Ellen? Ele estava há 2 anos atrás, há menos de 2 anos atrás, ele chegou a um mínimo de 2%. E 2% com uma inflação, principalmente nos últimos 12 meses, muito forte, as pessoas efetivamente perderam dinheiro do ponto de vista real, né? Porque o juros nominal foi muito menor do que a inflação no período. Então, nesse gráfico, fica muito claro, né, que qualquer pessoa que esteja pensando em acumular recursos para os próximos 25 anos, ele tem hoje uma capacidade de acumulação de cerca de metade daquilo que ele conseguia no passado, né? E quando se desconta a inflação em si, você percebe o quanto que a gente tem que remar, né? E o porquê que a diversificação da carteira vai ser tão importante, né? Mudando a inflação também, a depender da inflação que você considera a sua inflação, ou seja, o IPCA não é necessariamente a inflação de todos, né? Ela é uma inflação que nós percebemos de uma outra forma, quer seja por a parte de educação, quer seja por parte de alimentação. E aqui fica claro... E Vinícius, né? Assim, é um cobertor curto, né? Porque ou se tem liquidez, ou se consegue remunerar com retorno interessante,
né? Ou se tem prazo ali nas aplicações, né? Então, montar essa carteira com maestria, pensando no juro que a gente tem hoje, não é fácil, né? Porque antigamente era fácil, né? Com a nossa taxa de juros super alta como estava, era bem tranquilo fazer isso. É isso. Hoje, as duas questões que as pessoas têm que se perguntar, Helen, ou eu vou trabalhar mais tempo, ou eu vou ter que gastar menos hoje e poupar mais. Ou, né, essa terceira opção que você colocou de forma tão brilhante ou eu preciso aumentar o risco do meu portfólio, né? Veja só, é isso que esse slide está mostrando para nós, né? Com juros reais a 4%, você tinha, né, um valor de contribuição para se chegar numa aposentadoria a R$10.000 por um período de acumulação de 30 anos, você precisava depositar 3.900 por mês. Então, se eu depositasse 3.900 ao longo de 30 anos, depois eu poderia viver com o equivalente a 10.000 mensal na minha aposentadoria. Hoje, com nossos juros reais mais próximo a 2, isso já considerando o processo, né, de alta, de normalização de juros que a gente deva ter até esse 6,5%, a minha contribuição ela passa de 3.900 para 5.700. Né? Eu não estou nem falando desse horizonte de juro real zero, que a gente até viveu nos últimos 2 anos, mas que no longo prazo não se sustenta. Mas vamos focar entre a barra verde e a azul. Olhando de outra forma, né, eu posso dizer também que se eu quisesse ou não pudesse, né, vamos dizer, não tem aumento de salário, e eu vou ter que continuar contribuindo a mesma coisa, para se chegar ao mesmo valor de 10.000 na sua aposentadoria, você tinha que passar de 30 anos de contribuição para 40. Então, nós estamos falando aqui, né, de 25% de aumento. Você vê como realmente, ao longo do tempo, nós estamos passando, né, um momento em que a gente tem que ter mais discernimento, e o trabalho de vocês é tão importante, né? Por quê? Nós vamos passar hoje, né, por algumas decisões fortes. Ou o investidor ajusta o seu padrão de vida para conseguir amealhar esses recursos, ou aumenta o risco do seu portfólio. Aqui, eu vou trazer também, Ellen, algo que é bem interessante. Olha, isso aqui a gente chama de a tabela periódica dos investimentos. Lembra na época da escola lá, a tabela periódica de química? Muito parecida mesmo. A gente trouxe cores bem vibrantes aqui para trazer para o cliente um pouco dessa visão de como as classes de ativos, né, variam ao longo de uma década. Aqui a gente tem acumulado investimentos a partir de 2008, são 12 anos. Então, isso é para mostrar o quê? Né? Que não é um investimento que você tem no dólar, por exemplo, que vai ser o que vai te trazer o maior retorno da sua carteira ao longo do tempo. Né? Nem o CDI, também não só a Bolsa. Né? Olha que interessante a variação. Né? A Bolsa saiu de menos 40% em 8 para 82% em 9, lógico, se recuperando. Depois, como eu te falei, a partir de 2010 e 11, passou aquilo que nós convencionamos chamar de inverno nuclear, né, da Bolsa Brasileira. E já a partir de 15 para 16, naquele momento onde a gente teve o impeachment, a entrada do governo Temer, e depois com as eleições, o primeiro ano de Bolsonaro, a Bolsa voltou a ser, né, top performer aí nas classes de ativos. A inflação é outro item, né, outro indicador que você vê. No início da década passada estava sempre na cabeça dos retornos, não tem saído de lá. Né? Então, é tão importante você fazer junto com o assessor um planejamento para se prevenir dessa inflação. A poupança é moleza, né? Bater, porque ela realmente é um investimento do passado, não é algo que a gente trabalha agora. E o próprio dólar, né? Ele tem esse elemento extremamente volátil. Né? Ou ele está no topo, ou ele está
lá na lanterninha dessas nossas classes de ativos. Vejam, é um comportamento extremamente difícil de você projetar ao longo do tempo. Tudo isso para dizer o quê? Vejam só, o próprio ano de 2020, Ellen, quem diria que a Bolsa iria fechar com 3% de alta? Quem diria? Quem olha Com a tudo que a foto... gente viveu, né, em Exato. 2020. Quem olha a foto não sabe o filme de terror que foi ao longo de 2020, o pânico que tomou conta de muitos investidores, o medo, né? Tanta gente que realizou prejuízo com a Bolsa tendo vindo lá dos 110 mil para a próxima 63 mil pontos. Então, tudo isso é para dizer o seguinte, em 2021, né, o CDIzinho está subindo aqui o médio, o Ibovespa já está com um retorno maior, a inflação ainda está forte, o dólar, nós tivemos aí em 2021 mesmo muita variação cambial, já fomos a moeda mais desvalorizada. Hoje viemos lá dos 5,80, 5,90 para uma casa mais próxima a R$ 5 por dólar, hoje na casa de 5,10 com 120. O que eu quero dizer? O importante é fazer uma alocação de médio e longo prazo. Aqui nós trazemos outra coisa importante, que é quando você escolher primeiro você escolhe o assessor, depois você escolhe a sua alocação. E eu acho que, por fim, você tem que escolher os seus investimentos e não ficar fazendo também mudança de fundo a cada 6 meses. Tá? É óbvio que eu tenho um interesse muito grande nisso, porque nós somos gestores há 20 anos e a gente tem consistência, né? Ou seja, é ao longo de uma década que você demonstra efetivamente, quando você vai visitar seu cliente, se você trouxe alfa para ele ao longo do tempo. Esse gráfico, eu queria só mostrar alguma coisa para vocês. Tem vezes que o investidor não está junto com você, né? Ele espera o fundo subir e aí quando sobe é que o patrimônio do seu fundo vai subir. Olha que interessante, só depois, né? Aqui é um pouco daquilo que a gente fala que os investidores têm uma tendência de comportamento mesmo, os próprios assessores, a quererem sempre olhar para trás, né? Para fazer investimentos de retrovisor. E aqui eu sempre comparo, né, quando você escolhe fundos, ou seja, não vai ser todo ano que nossos fundos vão ter a performance topo de quartil, né, sempre o primeiro lugar. Nem a gente quer isso, né? Isso na verdade, isso não é nem possível. Mas eu comparo um pouco essa questão da mudança dos seus veículos de investimento, um pouco como ficar mudando de faixa. Quando você vai de São Paulo para Ribeirão, você pega aqui a Bandeirantes, é uma estrada maravilhosa, né? É uma estrada que você tem 4 faixas, né? E elas são bem rápidas. Às vezes tem gente que tem aquela intenção, muda de faixa para cá, agora muda para a direita, agora muda para a esquerda, corta aqui, aquela está andando um pouco lá, essa está andando um pouco cá. Eu vou na minha faixinha ali, ó, na minha velocidade, tentando uma velocidade constante. Muitas vezes você vai encontrar o cara no posto lá na frente, né? No mesmo posto, ou seja, às vezes é 3, 5 minutos que ele chegou na sua frente. Então, a nossa visão como gestor é efetivamente de que quando você identifica consistência, trabalho sério, uma equipe focada, alinhada com aquilo que você quer mostrar para os seus clientes, fique com esse gestor, porque é ele que vai te trazer uma consistência ao longo do tempo, que vai ser tão relevante como no caso do Quest Ações, aquilo que eu te falei, performar a bolsa em mais de 4 vezes ao longo de 10 anos, 15 anos. Ou seja, confiar na gestão ativa, né? E no gestor que tu tem ali na carteira é efetivo, né? O gráfico mostra isso. O Raul trouxe uma pergunta aqui, Vinícius, bem interessante, para as pessoas que já estão na faixa dos 60 anos, que não tem um prazo muito longo, né, para constituir aí o seu patrimônio financeiro. Como é que faz? Olha, essa é uma pergunta que é difícil, porque não tem milagre, tá? Eu acho que se você depende, né? Se você depende desse recurso e precisa desse recurso para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, você tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado porque, a depender das classes de ativos que você olha, né? Essas promessas de ganho muito fáceis, a própria questão
das criptomoedas, esse tipo de retorno que você olha, mas eu estou vendo gente que nos últimos 2 anos teve retorno de mais de 100% ao ano. Eu acho complicado, né? Não adianta querer vender uma coisa, Ellen, que vai ser milagrosa, né? Então, assim, quanto mais tempo passa ao longo da fase de acumulação de uma pessoa, menos essa pessoa tem que ter de bolsa, porque a depender do prazo onde ela vai retirar, ela pode não ter o seu objetivo plenamente cumprido, né? Mas sempre há de se ter uma exposição à bolsa. Essa exposição à bolsa, com um pouco de exposição ao cambial, né? Então, por exemplo, você pode fazer ali 5 a 10% da sua carteira num fundo que tem uma proteção cambial, é interessante. Isso principalmente se você tem esse objetivo de viajar, você se sente mais seguro, né? Ou você vê uma desvalorização da sua moeda e aí o seu investimento em moeda forte pode te ajudar. Então você tem que ir fazendo como se fosse, né, numa receita, você vai precisar de um pouco de bolsa, mas você não pode ir como no poker para o all-in, né? Você não pode ter uma carteira com 60 anos de 50% de bolsa. Eu acho isso muito arriscado, né? Lógico, se você não vai precisar do dinheiro para 10, 15 anos, ok, você consegue passar por períodos de mercado ruins, né? Vamos lembrar, o que é bolsa, né? Bolsa é um somatório de empresas, né? Desempenho de empresas. Isso é o que é o índice Bovespa, isso é o que é o índice S&P. O que é o desempenho de uma empresa? O desempenho de uma empresa é vendas menos despesas igual a lucro, né? E esse lucro ele é compartilhado com você. Quando a empresa cresce, vende mais ao longo do tempo, ela dá mais lucro e esse lucro ela vai te distribuir via dividendos e o valor de mercado daquela empresa sobe, logo você como acionista tem também uma parte dessa valorização. Então, no final do dia, né, nós estamos falando que os investimentos em ações, em fundos de ações, com gestores ativos, em bolsa, no fundo, tudo depende de crescimento. E o crescimento, ele vai vir, né? Ele sempre vem. Ou seja, quer seja no Brasil, quer seja em qualquer outro país emergente, nos países desenvolvidos, a tendência do mundo, né, é uma tendência de crescimento. A gente não volta para trás. Porém, ao longo do caminho, você pode ter mais crescimento, menos crescimento. Você pode passar até por alguns anos de estagnação, né, como foi o nosso caso da Bolsa Brasileira entre 2011 e 2015. Então, a gente sempre fala que crises, pandemias, como a gente teve no ano passado, elas são eventos que trazem volatilidade, mas elas não mudam a tendência de longo prazo, né? Então, quando a gente pede tempo para o investimento mais arriscado em bolsa, é exatamente para que você possa passar por esse período de volatilidade, que ele não te atrapalhe, né? E que no médio prazo os retornos que ele vai te trazer superiores sejam maiores do que o seu retorno tradicional se você tivesse simplesmente comprado o título da dívida pública pós-fixado ou pré-fixado. Perfeito, Vinícius. A gente tem aqui o Yuri Rocha, que comentou, elogiou aqui a tua analogia sobre o mecânico, que é isso mesmo, né? Que a gente tem a profissão aí do agente autônomo para fazer essa melhor análise e consertar, né, o nosso carro, digamos assim. Essa analogia do mecânico foi muito boa. O Rodrigo pede para você explicar um pouquinho melhor o que é ganho real, né? E ele pergunta se é o ganho acima da inflação. Enfim. É esse mesmo, é exatamente isso. É a percepção que a gente tem, né, do quanto a gente está ganhando, ela é errada, né? O que eu quero dizer? Lá em 2011, 12, 13, a gente teve juros que foram de novo para 15%, 16%, né? Então, você fala, bom, 15%, 16%, você dividia por 12%, você chegou a voltar a ter mais de 1% na sua valorização mensal, né? Então, você tinha um fundo bem conservador e ele dava 1% ao mês ali. E o investidor falava, puta, que bom, né? Tô com saudade daquele tempo onde
eu tinha investimento que rendia 1% ao mês. Mas, efetivamente, naqueles anos, a gente ficou bem mal, porque a inflação chegou a ser de 11%, 12%, né? Naquele momento onde ela começou a sair controle ali, em 13%, sobretudo, muita coisa que estava represada. O que quer dizer? Você tem a sensação de que ganhou 15%, quando, na verdade, você só ganhou 3%, né? Porque a inflação te comeu todo o resto. Então, essa é os últimos 2 anos foram os mais difíceis, né, de toda a minha vida no mercado financeiro, porque o juro foi efetivamente negativo, né? Com juros a 2% e inflação a 5%, a gente perdeu 3%, né? Quem não tivesse uma carteira com um pouco de bolsa, um pouco de exposição cambial, com bastante multimercado, né? Porque no multimercado é a mesma coisa que você, como assessora, faz para os seus clientes, né, em relação à escolha de uma carteira. Nós, gestores no multimercado, nós temos nós somos como cozinheiros, né, chefs, master chefs que fazem a melhor receita, analisando todo dia o mercado, com uma equipe com 20 anos, 25 anos de mercado financeiro, aqui, lá fora, que decidiu se associar à ZQuest para fazer esse trabalho para os clientes. Os nossos portfólio managers, eles estão todo dia entendendo a dinâmica do mercado cambial, a dinâmica da bolsa, a dinâmica da dívida pública, a dinâmica de outras moedas, a dinâmica das empresas em si, e vão colocando esses temperos aí nesse nosso fundo, nos fundos multimercados, né, alinhados com aquilo que os clientes querem. E é dessa maneira que a gente constrói um retorno também num fundo especificamente de multimercado maior de longo prazo para os nossos clientes. Perfeito, Vinícius. É isso mesmo, né? É um pouquinho de cada coisa ali, no final do dia fica uma carteira super bem diversificada. Falando um pouquinho sobre investimentos internacionais, eu vejo que muitos clientes eles têm a carteira muito concentrada em Brasil. O que tu me diz assim sobre isso e como que nos fundos da ZQuest mesmo a gente consegue ter esses ativos, né, internacionais ali dentro da carteira que são tão importantes? Exato, eu acho que é super importante. O Brasil hoje oferece investimentos de todo o mundo, né? Nós, por exemplo, nós somos parte de um grupo italiano, né? Uma asset global com sede na Itália, que se chama Azimut. E o grupo Azimut tem equipes de gestão na Ásia, equipes de gestão na Europa, equipes de gestão no Oriente Médio, equipes de gestão nos Estados Unidos, na parte da América do Sul, incluindo o Brasil. Nós somos uma dessas gestoras que faz parte do grupo Azimut. Então, a gente desenvolve um trabalho em conjunto com essas equipes, onde todos os dias nós conversamos com essas equipes, né? Então, aqui no Brasil são 30 gestores, no México outros 30, na Ásia mais 30, na Europa mais 30, e essa turma está se falando todo dia, né? Ou seja, nós fazemos nossos portfólios aqui, quando a gente tem uma dúvida ou a gente quer saber uma visão do gestor especificamente sobre, por exemplo, o euro, né? Olha, a gente vai ligar lá para o gestor da Europa e perguntar o que vocês estão achando, o que vocês estão vendo aí do comportamento do euro em relação ao dólar, né? Outro caso que a gente tem e que a gente, inclusive, conseguiu trazer foi um produto só de investimento em ações chinesas, feito por uma equipe nossa local lá na China, né, que desenvolve o mesmo trabalho que a gente faz aqui com os nossos fundos de ações. Essa equipe local tem feito um trabalho excelente, né? Para você ter uma ideia, no ano de 2020, a bolsa de lá teve um retorno de mais ou menos 30% de alta. O fundo que a gente faz lá a gestão rendeu 45%. Né? Então, assim, é o poder da gestão ativa, da escolha dos bons ativos, isso sendo feito de uma forma bem séria, né? Baseado em fundamentos, que a gente consegue também oferecer para os clientes aqui opções bem interessantes. Pode ser com exposição na moeda do dólar, né? Pode não ser, hoje em dia existem ambas as opções no mercado brasileiro, tem gente que prefere. Eu particularmente gosto muito de estar exposto em outras moedas.
Os nossos fundos multimercados, Ellen, eles fazem muita exposição em outras moedas, tá? Então, assim, hoje, por exemplo, grande parte do risco que a gente tem nos fundos multimercado que a gente trabalha aqui no Brasil, o Quest Multi, Quest Multimax, o próprio MZK Dinâmico, tem uma característica, tem uma carteira hoje bastante comprada no real frente ao dólar, tá? A gente continua acreditando, a gente tem uma janela interessante de valorização do real. A gente pode operar comprado, pode operar vendido, tudo isso a gente pode fazer. Muito bom, muito importante, né, essa exposição. Até o Jesse Sidney aqui pergunta sobre criptomoedas. Não sei se a AZ já tem criptomoedas na carteira, o que vocês acham sobre isso? Não temos. A gente não faz investimentos em criptomoedas, não temos produto também. Acho que, né, do ponto de vista de investimento, é um investimento como o outro, qualquer, né? A gente tem que ter, tem que se interessar, tem que procurar conhecer, só que tem que balizar o quanto você vai colocar disso na sua carteira, né? Ou seja, às vezes tudo tem uma dosagem, né? Remédio mata se você tomar demais, né? Então, assim, da mesma forma, se você tiver ali um temperinho, alguma coisa que você coloca como uma forma de entrada, de você analisar o mercado, analisar a circunstância, acho que é algo que veio para ficar, é uma mudança aí da nossa maneira de olhar as moedas, né? O próprio poder dos bancos centrais em controlar a economia. Então, de toda forma, é algo que já tem uma década, né? Algo que se desenvolveu bastante, já deixou de ser algo de outra galáxia, né? Até do ponto de vista de produtos, existe toda vamos dizer, uma cadeia, né? De maneiras como você consegue investir de forma séria em criptomoedas. É um ativo bastante volátil, assim como commodities, tal como ouro, tal como ativos específicos podem ser. Então, eu acho que é uma classe de ativo. Nós, por enquanto, não fazemos na ZQuest, nem temos em nossos fundos também. Perfeito, Vinícius. Obrigada aí pelas explicações. Foi muito produtiva a nossa live de hoje. A gente já está com o nosso tempo ali quase acabando, né? A gente quer te agradecer bastante por esses minutos aí de tanto esclarecimento que você trouxe para nós. Eu queria só fazer uma última pergunta aqui sobre a reforma tributária, o que você acha? Como que isso vai impactar nos fundos de investimento? Acredito que de uma forma positiva, né, pela questão de redução de impostos. A reforma tributária é super importante. Eu acho que o governo atualmente, né, está no seu melhor momento, tendo feito lá no primeiro ano a reforma previdenciária, foi extremamente importante, algo que em diversos outros governos a gente não tinha maneira de se fazer. Temos avançado também na pauta das privatizações, temos avançado, né, e mantido um compromisso com o teto de gastos, e temos crescido, né, bastante fortemente. A própria pauta comercial de exportação tem dado para nós um alento super relevante. O processo que a gente está fazendo de aumento de juros, ele é muito refinado, ele é muito de normalização, como eu disse, né? O mundo como um todo vivia um momento onde a gente estava com juros reais negativos, aqui no Brasil também, e agora a gente está ajustando para algo extremamente civilizado. Então, eu acho que o momento do país é um momento que a gente não viu tão bem há bastante tempo, né? Até do ponto de vista político, óbvio, sempre há de haver aí volatilidade, entrando no ano que vem, no ano de eleição, mas, de qualquer forma, mais uma vez, a reforma tributária ela é um passo adicional no caminho daquilo que a gente gostaria de ver e tinha que endereçar, né? Por óbvio, não vai simplificar os tributos da maneira como a gente gostaria, né? Ou seja, diminuir, unificar, padronizar, porque é algo extremamente complexo de se fazer, né? Nas esferas de federal, mais estadual
e na cadeia de impostos que a gente tem. Está endereçando do ponto de vista, né, de taxar um pouco mais, mudar a maneira como as empresas estão distribuindo seus lucros, né? Está acabando taxando os próprios sócios das empresas, aumentando essa taxação. Ela é uma reforma ambiciosa, né? Começou de uma maneira muito, vamos dizer assim, até não aliviando, né, o ponto de vista do diminuição da carga tributária para as empresas, até porque ela também traz um aspecto social de aumentar um pouco o seu limite de isenção de imposto, que é importante também, mas a gente acha que a direção é certa e sem sombra de dúvida, ela vem num bojo aí de políticas econômicas, políticas públicas que têm vindo na direção certa. Então, a nossa visão é uma visão otimista do ponto de vista de crescimento, de teto dos gastos, de responsabilidade fiscal. Então, a gente não tem efetivamente o que reclamar. A gente acha que a tendência é muito positiva para nós, o que deve dar um suporte muito bom para a Bolsa brasileira no médio prazo. Tá? Eu acho que existem histórias, o nosso mercado financeiro tem se desenvolvido, o número de IPOs das empresas tem crescido bastante, são setores novos que não existiam na economia, então a gente tem muito espaço para crescer. Muitas histórias de empresas boas vindo ao mercado, que vão dobrar seus faturamentos ao longo de 4, 5 anos, né? Isso a gente desenvolve muito no nosso fundo de Small Mid Caps. Então, são oportunidades de investimento aí que os seus investidores devem olhar. As Equest Small Mid Caps. Ótima dica, Vinícius. Pô, muito obrigada. Foi uma aula hoje que a gente teve aqui, né? Falamos um pouquinho de mercado, de investimentos, um pouquinho sobre tudo aí. Agradeço muito aos nossos participantes que deixaram o churrasquinho um pouquinho de lado, né? Agora acho que já dá para começar os preparativos aí, a cervejinha também. Agradeço todos vocês. Eu queria pedir para o Vinícius falar aí as suas considerações finais, e em nome da Blue 3 a gente agradece muito aí o teu tempo, né, a tua disponibilidade, é um prazer estar aqui falando com a ZQuest, que é uma das principais gestoras hoje do país, né, então a gente agradece muito aí a tua disponibilidade. Só tenho a agradecer, Ellen, pela condução do painel de forma tão leve e bacana, perguntas muito pertinentes. A todos que nos assistiram, muito obrigado. Tenham um ótimo final de semana e contem conosco para o que precisarem. Um grande abraço. Um abraço, Vinícius. Obrigada a todos que participaram. Bom final de semana para todo mundo. Até mais.